Fim de temporada para o Palmeiras e acabamos o ano aí com praticamente nenhum título, né? A gente ganhou só o Campeonato Paulista. E logo após acabar a temporada aqui eu vou só dar minhas observações e falar o que eu acho que precisa mudar, o que eu acho que precisa continuar. E vamos começar pelo fato de que o ano não acabou bem, né? O ano acabou com o time jogando mal, o ano acabou com a gente tendo uma previsão ruim para 2025. E 2025 vai ser um ano muito importante para o Palmeiras, porque vai ser o ano do Super Mundial em junho, né? E a gente precisa de contratações, a gente precisa de mudanças, porque desse jeito a gente não ganha de ninguém. E a gente não ganhou do Fluminense, esse ano a gente não ganhou do Bragantino, a gente perdeu para Vitória, a gente perdeu para o Corinthians, a gente perdeu para muitos e muitos times que não devia perder. Muitos jogadores que ano passado se destacaram, né, foram bem, acabaram produzindo bem, esse ano caíram de rendimento, como o Zé Rafael, o Gustavo Gomes, o, o próprio Veiga até, que até, pô, é difícil até falar da temporada do Veiga, que ele tem alguns jogos importantes, mas no geral, assim, quem viu sabe que o Veiga deixou a desejar, assim, e várias coisas acarretaram a esse fracasso que foi a temporada de 2024 do Palmeiras. E aí até existe uma falsa visão de que o Palmeiras não teve uma temporada ruim, né? Ou tipo, sei lá, pensar, pô, por que o Corinthians acabou bem a temporada e o Palmeiras mal, sendo que o Corinthians não ganhou nada e foi oitavo ou nono, e o Palmeiras, que ficou em segundo e ganhou o Paulistão, teve temporada pior. É muito simples, cara. O Corinthians acabou a temporada com 9 jogos, eu acho, se eu não me engano foi 9 jogos em sequência ganhando e ganhando jogando bem, que é uma coisa que a gente sentiu muita falta no Palmeiras esse ano. A gente não jogou bem, a gente teve muita dificuldade para jogar e toda hora é chutão, o time não joga. Não joga, não joga bem. A impressão que deixa nesse final de temporada é que a gente, sim, jogou mal o ano inteiro, né? A gente ganhou ali o Paulistão, mas foi no começo do ano, nem dá pra comparar. E também foi enfrentando o Santos na final, que é um time de Série B, né? Pô, era obrigação vencer, né? E na semi foi o Novo Horizontino, né? Se a minha memória não falha. Então, pô, o São Paulo acabou pipocando, perdendo pro Novo Horizontino, e o Corinthians também. Nem lembro pra quem que eles caiu, mas a gente acabou pegando uma mata-mata fácil no Paulista. E era obrigação vencer, né? Então, beleza, a gente acabou o ano com esse título, mas dos 3 títulos mais importantes ali, a gente acabou perdendo todos. O Libertadores, a gente foi eliminado pro Botafogo e tá de novo, tem aquela falsa impressão de que o Palmeiras poderia ter ganhado, porque a gente, lá no final, a gente teve a falta do Gabriel Menino na trave, teve o gol no lado do Gustavo Gomes e a gente buscou, né? A gente teve o gol do Rony. Bom, a gente chegou a ficar um gol atrás só. Mas é um placar enganoso, né? Dos 180 minutos ali, de 170 a gente foi pior no jogo, né? Então a gente mereceu sim a eliminação, apesar de a gente quase ter empatado o jogo. A gente mereceu sim a eliminação com o Botafogo, que jogou 1000 vezes melhor, incluindo os jogos do Brasileirão também. Ele jogou melhor que a gente até chegou a jogar bem nesse último jogo agora do Brasileirão, só que com o Rony na frente não dá, que é um tópico que eu vou focar ainda nesse vídeo, mas o Rony não dá, é um desânimo gigantesco ter o Rony no time. Ele é um cara que mata as jogadas, a bola chega nele, não flui, e isso não é de agora, já faz mais de ano que eu venho falando isso, porque o Rony é um jogador que não é um jogador de time grande, né? Mas vamos voltar aqui no assunto dos títulos. A gente perdeu pro Botafogo, né? E merecido, a gente perdeu pros campeões. Existe até esse argumento que, mas a gente perdeu. O próprio Gustavo Gomes agora falou numa entrevista que a gente perdeu para todos os campeões e que isso dá, né? Mostra como o Palmeiras é sim um time competitivo, mas um time competitivo não é. Pô, como é que eu vou explicar? O time, quando ele é competitivo, ele é o dono do jogo, né? E o Palmeiras é um time, pelo menos nos últimos anos, está acostumado a ser o dono do jogo. E esse ano a gente não viu o Palmeiras sendo o dono do jogo, a gente viu muito o Palmeiras sendo pressionado, que é uma coisa rara, e o Palmeiras tendo dificuldade para enfrentar alguns times. Pô, o Palmeiras e o Fluminense foram os jogos mais feios que eu já vi na minha vida.
que foi esse último jogo agora, e era obrigação do Palmeiras vencer, a gente perdeu por 1-0. Teve até um gol anulado lá do Vanderlan, mas que foi anulado por falta do Dudu. E realmente foi um ano atípico do Palmeiras. A gente não reconhece alguns jogadores, não reconhece as contratações que vieram. Felipe Anderson veio da Lazio louca para renovar o contrato com ele. Juventus queria contratar ele, ele veio pro Palmeiras, todo mundo se animou, chegou aqui e não rendeu. Maurício, uma das contratações mais caras da história do Palmeiras e do Internacional, era o principal jogador do Internacional. Chegou, até rendeu, mas não tem minutos e a gente esperava assim mais. O Giai foi um lateral que veio caro. Eu não sei se foi eu tenho a impressão que foi o nosso lateral mais caro da história. Se agora não tá vindo ninguém que foi mais caro que ele. Foi muito caro. Então, essas 3 contratações foram um dinheiro muito gasto. E existe essa impressão que a Leila não gasta. Ela fala que ela não gasta muito. Só que ela sempre gasta muito. Só que com peças erradas, a gente de novo acabou o ano sem um 9. Né? Faz tempo já que a gente tem esse problema. No ano passado a gente já tinha esse problema. Só que o Endrick resolveu. Né? Aí quando o Endrick. Só que o Endrick já estava mais de ano já que ele ia sair. E mesmo assim, a Leila preferiu não ir em busca de uma substituição, né? Ela inclusive foi o Abel que falou que não precisava porque eles confiavam no Flaco e no Rony. E tá aí, o Flaco, pô, faz gol de vez em quando, mas quando precisou dele, ele não fez nenhum gol importante. Não lembro de nenhum gol importante do Flaco. Fez gol ali, sabe, gol contra times de menos expressão. E o Rony nem se fala, o cara agora tá mais de 100 dias sem fazer gols e tá na hora dele ir embora já. Ele não tem raciocínio jogando bola, ele é horrível jogando bola. Beleza, nosso maior time da Libertadores, foi bem em 2020, foi bem em 2021, mas a gente tá em 2024 e o Palmeiras é muito maior do que qualquer jogador e tem que se desfazer do Rony. E é um salário alto, sim. A gente já teve propostas boas por ele e o Abel optou por não vender. A gente nunca mais vai conseguir vender ele bem, igual a gente podia ter vendido, mas tem que vender de qualquer forma. Ele é a 10 do Palmeiras, isso é uma coisa que me assusta. Mas, né, aí a gente, né, voltando ao assunto dos títulos, a gente perdeu pro Botafogo e a gente perdeu pro Flamengo na Copa Brasil, que a gente também foi dominado nos jogos. Teve ali o gol anulado do Flaco Lopes, né, que foi por 1 centímetro, mas de qualquer forma, o Flamengo jogou melhor sim, e a gente foi eliminado de forma justa. E no Brasileirão, aí o assunto fica mais feio, né, porque a gente tava ali em segundo lugar, a gente chegou a ficar líder na 35ª rodada, quando o Botafogo empata em sequência com Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro. E a gente então passa eles depois de ganhar do Vitória, se eu não me engano, com gol único, inclusive do Veiga, né, que foi abençoado. Pra você ver, a gente teve dificuldade de vencer do Vitória, entendeu? E aí a gente fica líder. E então, o Palmeiras só dependia de si mesmo para ser campeão. E aí a gente, nas próximas rodadas, perde pro Botafogo e perde pro Fluminense. Então, a gente só dependia da gente mesmo para ser campeão e não conseguimos. E isso só mostra como o Palmeiras decaiu, né? Porque ano passado a gente também não foi dos melhores times, mas no final a gente, quando dependeu da gente, a gente conseguiu buscar o título. E o que eu acho que precisa mudar para o ano que vem? Tudo. Jogadores, a gente precisa vender. Para mim, quem tem que sair? Marcos Rocha, não dá. Renovou com o Palmeiras e não dá, ele é horrível. Atrapalhou o time no principal jogo da temporada e sempre vem atrapalhando. Se quem assiste o jogo do Palmeiras sabe que a gente direto toma gol lá na ala direita do campo, porque é onde o Marcos Rocha devia estar, mas ele sempre sobe e na hora de voltar é no trote. Ele volta no trote, não volta marcando e isso não dá. Eu assisto ele, dá um ódio, não dá. Tá. Aí, Rony. Ele é o 10 do nosso time e tem que ir embora. Não dá, o Rony é muito ruim. Ele não rende mais e a insistência do Abel é bizarra. Mike, eu acho que o Mike tem que sair também porque tá de vidro. Ele chegou uma época do ano que eu até considerava ele o melhor lateral direito do Brasil, mas ele machuca cada jogo, pô. Ele machuca, ele recupera, no jogo que ele volta, ele machuca de novo.
Então eu acho que tem que vender ele sim, e deixa o Giai ali. O Giai pode deixar na lateral direita, aí a gente tem que trazer mais alguma reposição. Não tem o que fazer. E tem alguns jogadores que não tem o que fazer, vai ter que vender. O próprio caso do Zé Rafael, talvez é bom sair, mas não sei, às vezes, se ele ficar, às vezes ele consegue recuperar o bom futebol, mas Gabriel Menino acho que é bom vender. Lázaro tem que ir embora, pelo amor de Deus, é muito ruim vender o Caio Paulista, mas o principal não é isso. O principal é trazer peças novas. A gente precisa de um volante que ajude o Aníbal. A gente precisa de um centroavante, 2 centroavantes. E a gente precisa de zagueiro. Não dá mais para confiar nos nossos zagueiros. O Gustavo Gomes tem que ficar, o Murilo tem que ficar, o Vitor Reis tem que ficar, apesar de a gente saber que não vai ficar. E o Naves também é um bom zagueiro, mas a gente sabe que provavelmente também vai sair. Então a gente vai perder 2 peças importantes, o Vitor Reis e o Naves. Então a gente precisa de zagueiro, né? E a gente tá até um papo que vai trazer aquele cara do Defensa e Justiça, né? Mas que eu não fui a fundo dele, mas o que eu vi não me agradou, que é o Defensa e Justiça tem a pior defesa do campeonato argentino e a gente tá trazendo um zagueiro de lá. E é isso, a gente precisa de peças e o fim do ano é um fim do ano com gosto amargo pra gente, que é palmeirense e tá desde 2020 ganhando títulos importantes. 2020 a gente conseguiu o Paulista, a Copa do Brasil e a Libertadores. 2021 a gente conseguiu a Libertadores. 2022 a gente conseguiu o Brasileirão. 2023 a gente conseguiu o Brasileirão e esse ano a gente passou a limpo, né? Nesses anos também teve Supercopas, Recopas e Paulistas, mas eu acabei preferindo falar só os top 3, até porque esse ano a gente também conseguiu o Paulista, né? E o gosto que fica é amargo, claro. E existe muito essa impressão de que a gente tem que ser grato ao Abel, grato à Leila, porque eles foram campeões dos Libertadores. A Leila não, né? O Abel foi campeão dos Libertadores. A Leila, inclusive, é uma coisa que muitas pessoas se enganam, né? O povo, mas a Leila ganhou dos Libertadores. Não, a Leila só veio depois das duas Libertadores. Ela veio em 2022, né? Quem ganhou as duas Libertadores foi o Gagliotti, que inclusive na época eu criticava muito o Gagliotti e hoje eu vejo que eu tenho saudades do Gagliotti. Porque a Leila é horrível, é uma péssima presidente, eu odeio a Leila. Ela não representa o Palmeiras. Ela é uma presidente que o ego dela, ela acha que é maior que o Palmeiras. Ela acha que ela própria é maior que o Palmeiras e ela faz isso, né? Ela descarta o Dudu de uma forma ridícula. O Dudu vai fazer 10 anos que ele tá no Palmeiras e ele não teve uma despedida boa. Ele saiu pelas portas dos fundos por causa de uma disputa de ego, né? E eu acho que vem muita merda no ventilador aí. Eu acho que existe um elenco rachado, sim, porque o que aconteceu com o Dudu foi muito estranho. Ele decidiu sair do nada e a esposa dele tá falando por aí que tem motivo pra ele sair, e que a gente não sabe as histórias por trás. E aí ele decidiu ficar, o que pra mim é isso, ele decidiu ficar e tinha que usar ele. Porque quem viu os jogos, quem assiste, sabe que ele entrava bem. Ele entrou bem contra o Corinthians, ele entrou bem contra o Grêmio, ele entrou bem contra vários times. Ele chegou a sofrer pênalti contra o Galo, eu acho. Entrou bem contra o Galo. Ele entrou bem em vários jogos, só que mesmo entrando bem, ele nunca recebeu a chance. Ele entrou titular, foi contra o... Não lembro quem agora que ele entrou titular, mas é aquilo, quando entra titular ele sai rápido também. E é isso, ele teve poucos minutos, mesmo entrando bem, então, pô, o Rony tem mais minutos que eles, mesmo o Dudu entrando bem. E, inclusive, depois dele ter comentado, né, que o Gagliotti era o melhor presidente que ele teve, coincidentemente, o Dudu não entrou mais, ele só entrou agora no último jogo porque ele teve que pedir pra jogar a despedida dele. E é muito triste o que aconteceu, ele lá no meio do gramado, sozinho com a família dele, depois do apito, foi tipo algo ridículo o que aconteceu. Porque apesar do que aconteceu, eu tenho certeza de que tem história por trás, entendeu? E ele decidiu ficar e tinha que usar ele. E mesmo ele tendo errado ao assinar, não assinar, né? Ao conversar com o Cruzeiro e ter decidido ir pra lá, ele ficou, entendeu? E porque eu não entendo porque que com o Dudu o povo tá bravo, a Leila, né, boicota ele, deixa no banco, mas com o Abel, que também assinou o contrato para sair do Palmeiras e acabou não indo, porque que com ele tá tudo bem. Então, pra mim, tem alguma coisa errada com o Palmeiras, que é disputa de ego, entendeu? Porque claramente tem algo de errado e, sinceramente, eu tenho a impressão que o lado certo é o lado que não é o lado da Leila, né? Eu tenho a impressão de que o lado certo é o lado do Dudu
E bom, é isso. A gente tem que esperar aí pra ver o desenrolar da história. O Dudu vai sair sem nenhuma despedida. Pô, só comparar. O Gabigol também fez várias merdas, vestiu camisa de rival, xingou a torcida, xingou o dirigente e teve uma despedida decente. O Dudu, que pra mim é mais ídolo do Palmeiras do que o Gabigol ídolo do Flamengo, até porque o Flamengo, a minha opinião, o Gabigol foi uma peça importante pro Flamengo de 2019 pra frente. O Dudu foi o que fez o Palmeiras ser importante. De 2015 pra frente, ele foi a peça chave. E a gente tem um histórico de não aproveitar nossos ídolos, né? O Fernando Praz saiu sem nenhuma despedida, Zé Roberto, Dudu. Então, é realmente bem feio. O Dudu, pra mim, aí, que é top 3 ídolos, sair desse jeito. Apesar do que aconteceu, né? E eu posso fazer um vídeo só sobre o Dudu. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo só sobre o Dudu. Mas agora a gente tá falando sobre o fim da temporada, né? E outra coisa que é preciso ser falado é que vai ter o Super Mundial aí. E a gente caiu com Porto, Al-Ahly e Inter Miami. E eu posso fazer um vídeo só sobre o Mundial também. Mas a expectativa é que a gente perde pra todos. No momento a expectativa é essa. Por isso eu acho que a gente precisa de contratações, a gente precisa de renovações. E não dá pro Palmeiras continuar assim, né? A torcida tá ridícula, a torcida é bizarra, eu não tô acostumado com isso. A torcida do Palmeiras não é assim. A torcida do Palmeiras aplaude quando é eliminado. A torcida do Palmeiras não é assim, gente. Pelo amor de Deus, a torcida do Palmeiras não é isso. Tem que cobrar mesmo. E foda-se que o Abel ganhou dos Libertadores. Foda-se tudo isso. A gente tem que cobrar, mano. O Palmeiras não é assim. O Palmeiras tem que ganhar tudo. Tem que disputar tudo. Ah, mas não vai ganhar sempre. Não vai ganhar tudo. Eu sei, cara. Mas tem que disputar. Tem que jogar sério. Tem que... Foda-se o ego, entendeu? Não tem que deixar no banco o jogador só porque falou mal da presidente. Que nem falou, né? Só falou bem do antigo. Entendeu? Então o Palmeiras é em primeiro lugar, né? É óbvio que o Dudu ia ajudar mais a gente do que o Lázaro ajudou no jogo contra o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro, a gente começou o primeiro tempo, a gente teve 8 chances claras, pelo menos, de gol. E o Cássio defendeu tudo. E o Cássio não é o Neuer. O Cássio é um bom goleiro. Mas é só ver os lances. Vou ver se eu consigo colocar alguns aí. A bola foi em cima dele. Teve 2 do Felipe Anderson, pelo menos. Teve uma do Estevão também. Do Flaco, que se eu não me engano. Chute em cima do gol. Chute em cima do goleiro. A gente, por sorte, vence esse jogo com uma falta do Estevão, que é bizarro. E a gente vai perder ele esse ano. Né? A gente vai perder ele em julho. Ele vai chegar a jogar Mundial e depois já vai sair. E ano passado a gente perdeu o Endrick. Não teve nenhuma reposição. A gente teve sorte que o Estevão apareceu. Mas eu vou te falar, não tem ninguém na base que vai ser igual ao Estevão. Ninguém na base que vai ser igual ao Endrick. Porque quando tinha o Endrick, a gente já sabia que ia surgir o Estevão. A gente já conhecia o Estevão. Agora, que o Estevão tá saindo, quem vai vir? Vai aparecer alguém da base pra fazer milagre de novo? E salvar a gente? Não vai. Não vai. Então o Palmeiras tem que sim ir ao mercado. Porque eu tenho saudades da época quando o Palmeiras ia mal e vendia todo mundo, trazia todo mundo. Pô, vocês lembram de 2019, quando o Mano Menezes foi demitido e o Palmeiras, o Gagliotti simplesmente desfez de todo mundo? E olha aí, deu certo, em 2020 a gente colheu frutos e foi campeão de tudo. E a era vitoriosa tá aí. Então eu sou contra assim a Leila. Eu acho que a Leila só tá colhendo, ela só colheu os frutos dos nossos antigos presidentes que foram bem superiores a ela, e ela não é a gente, ela não representa a gente, e eu não entendo como ela foi reeleita. Eu não vejo a hora dela ir embora logo e levar junto o Rony, Gabriel Menino, Caio Paulista, Marcos Rocha. E é isso. Então a gente precisa de alguém que faça os gols. A gente perdeu muito gol, muita chance com o Felipe Anderson. E eu acho que tem que ficar assim, apesar do ano não ter sido agradável. A gente sabe que ele tem qualidade, é inegável. Mas eu acho que o Abel tá treinando mal os jogadores. Eu acho que o Maurício podia ter rendido mais, o Giai podia ter rendido mais, e o Marcos Rocha não devia ter jogado no lugar do Giai. E o Maurício também, e o Felipe Anderson podia ter rendido mais. Mas é isso, né? Então eu acho que esse apequenismo da torcida do Palmeiras é algo ridículo, que é ficar batendo palma pra derrota, que é ficar
Pô, quando o povo xinga o Abel no estádio, vem torcedor xingar o cara, vem. Tem que xingar não, tem que apoiar, filho. O cara ganhou 2 Libertadores. Foda-se, cara. O Abel não é maior que o Palmeiras. Pelo amor de Deus. E vocês estão malucos. Aconteceu alguma coisa com o cérebro dos palmeirenses, cara. Eu tô, tipo, simplesmente com... Eu tô com vergonha de como tá a torcida do Palmeiras. Eu juro. Eu tô com vergonha. É bizarro. Vocês estão defendendo cada coisa ridícula, cara. Tem aquele idiota no Twitter, que eu não vou falar o nome, que ele fica defendendo o Rony. Como que defende o Rony? Qualquer animal que vê o jogo sabe que o Rony é horrível. O Rony hoje, se vai pro Vitória, se vai pro Atlético Paranaense jogar Série B, ele vai mal. Porque ele não é jogador bom. Imagina no Palmeiras, que é um time gigante. E o Abel tá assim. Todo jogo é isso. Ele faz a maior merda da vida dele e vai pra porra da coletiva de imprensa depois e ele não admite que tá errado. Ah, mas parabéns para o Botafogo, que foi de melhor e mereceu, e nem o Senna venceu outras vezes. Vai tomar no cu. O vídeo cortou bem quando eu tava falando, vai tomar no cu pro Abel, porque o armazenamento acabou. Aí eu vou só completar aqui, eu tinha terminado o vídeo já, mas não gravou. Eu vou só completar aqui. Então eu tenho realmente uma raiva desse discurso do Abel, que nunca é culpa dele, nunca é culpa dele, né? E eu realmente acho que isso é muito errado. E é só ver, pô, quando, pô, tem algumas coisas, algumas diferenças de tratamento que eu não entendo, né? O Rony, se faz um gol, ele já garante a titularidade dele por 5 meses, entendeu? Outros jogadores aí precisam de ralar muito mais pra conseguir ser titular. O próprio Enzo, que teve que decidir um brasileirão pra gente pra virar titular, né? Teve que fazer o que fez contra o Botafogo pra virar titular. Até porque eu não sei se vocês lembram disso, mas o Botafogo, né, nesse fatídico jogo do 4-3, Palmeiras e Botafogo, o Hendrick entrou no segundo tempo. O Hendrick não começou a titular. Naquele jogo que começou a titular foi o Rony. Então, aí já dá pra perceber, né, onde está o problema. Porque hoje em dia alguém tem alguma dúvida de que o Hendrick é melhor que o Rony? Porque o Abel tinha. E esse erro não para de acontecer, né? O Flaco não é o melhor jogador do mundo. O Flaco é horrível também, tem seus erros. Errou um gol bizarro contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians? Foi. Não, foi contra o Botafogo. Agora, foi contra o Botafogo. Que ele fica sem só ele e o goleiro, né? E ele chuta, tenta dar uma cavadinha e o John só. Eu acho que foi contra o Botafogo. Só que o Rony é bem pior que ele. É só ver os números, cara. É só ver os números. Eu não sei de cor, mas ó, aqui os números do Flaco ou os números do Rony. Eu não tenho dúvida que o do Flaco é melhor. Mesmo não sabendo de cabeça agora. Então por que o Rony tem tanta chance, cara? Entendeu? Só que eu também não tô satisfeito com o Flaco. A gente precisa de um 9. E algumas coisas me irritam. Sabe? A Leila ter desistido de contratar o Gabigol, cara. A gente teve conversas com o Gabigol. E a Leila não quis pagar o salário dele. Cara, que porra é essa, cara? A gente precisa urgente de um 9. O Gabigol, o cara cansou de fazer gol na gente. Acho que o cara que mais fez gol na gente no Brasileirão. No caso dos jogadores que estão no Brasil hoje, acho que ele é o cara que mais fez gol na gente, velho. Entendeu? O cara fez gol em final de Copa do Brasil. Fez gol em final de Libertadores. Acabou perdendo as duas, mas ele fez gol na gente. Pra caralho. Muito gol, muito gol. Gol na final de Supercopa. 2 gols na final de Supercopa. Um golaço, inclusive, de cavadinha. Ele é bom, cara. Todo mundo sabe que ele tem qualidade. Acabou que a relação dele com o Flamengo acabou desgastando. Muito parecido com o do Palmeiras, inclusive. E aí ele teve que sair. E o Palmeiras não aproveitou a oportunidade. Agora a gente tá precisando de um 9 urgente e a gente não tem nenhum. Será que vai vir pro ano que vem? Espero que sim, né? Mas é isso. Então, a Leila e ela veio a público ainda falando, achando que é bonito. Ah, não, mas a gente desistiu do Gabigol porque os valores é muito caro. Vai pra puta que te pariu, Leila. Vai te fuder, Leila. Ou vai tomar no cu, mano. Ô, Leila, vai se fuder, velho. A gente precisa de um 9, cara. De volante, a gente precisa de muita coisa. Muita coisa. Tem que arrumar muita coisa pro ano que vem. E principalmente torcida. Ô, torcida. Pô, que é isso, mano? Eu nunca imaginei que eu ia ter vergonha do que a torcida tá fazendo no estádio, cara. Porra, é só comparar. Eu juro,
Não é difícil perceber isso. Vai lá no YouTube, pesquisa aí. Palmeiras, por qualquer jogo, no Allianz Parque 2015, 2016. E vê onde agora. Olha a diferença da atmosfera, mano. Caralho, o que aconteceu pra mudar assim? Eu acho que aconteceu um evento que foi o seguinte, o Abel chegou e foi muito questionado. A gente queria fora Abel, teve uma época, não sei se vocês vão lembrar disso. Em 2021, antes da final da Libertadores. Aí a gente acabou apoiando ele ficou e ganhou a Libertadores. E desde então, a gente não pode ser mais fora Abel. Porque senão a torcida do Palmeiras, que eu nem considero torcida. Torcida é quem é torcedor de verdade, mano. É quem quer ver o bem do Palmeiras, não é quem vê Abel do. Não é quem quer ver. Pô, tá gaguejei, velho. Não é quem quer ver bem do Abel, não, mano. É quem quer ver bem do Palmeiras. Porque não é de hoje que nós é palmeirense, velho. E não é de hoje que a gente tem ano merda, não, porque a gente já tá acostumado. Entendeu? A gente sabe o que é um ano merda. E é por isso que a gente tá pedindo pra torcida, pro Abel, escalar certo. Pro jogador ter raça. Porque a gente não quer voltar a ser aquela. Rapaziada, essa porra aqui cortou de novo. Aí eu vou já ser rápido aqui, já encerrar esse vídeo aqui. Falar a última coisa que eu queria citar, né? Que é, rapaziada, eu cansei desse viralatismo da torcida do Palmeiras em relação ao Abel, né? E, pô, um grande exemplo disso é que a gente várias vezes já na nossa história teve que se desfazer de técnicos vitoriosos e históricos para que eras mais vitoriosas e mais históricos viessem. Um grande exemplo disso é que a gente em 2020 se desfez do Vanderlei Luxemburgo para que a era do Abel viesse. Então, se for necessário aí se desfazer do Abel para que outra era vitoriosa venha, eu vou estar disposto, até porque o Palmeiras em primeiro lugar, e em segundo o Palmeiras de novo e o resto que se foda, ok? Então, rapaziada, é isso. Eu vou acabar por aqui, senão essa porra vai ficar cortando toda hora. Pro próximo vídeo eu vou me preparar melhor, vou deixar o gerenciamento certinho pra eu gravar. É que dessa vez eu realmente estava ansioso pra falar o que eu penso sobre a temporada. Então eu só peguei o celular, não fiz roteiro nenhum, não fiz preparamento nenhum, só vim gravar. Preparação, né? Preparamento é foda. E é isso, rapaziada. É isso. Vou fazer vários vídeos aí sobre os temas. Pode comentar vários temas se vocês quiserem. Vou fazer sobre o Dudu, vou fazer sobre o Mundial. E é isso. Muito obrigado aí quem assistiu e avante palestra.